Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol. Estou aqui muito feliz e animada mais uma semana falando com vocês. E hoje, gente, finalmente consegui realizar um grandíssimo desejo que eu tinha de trazer aqui uma convidada maravilhosa, uma outra podcaster que eu já estava aí acompanhando há bastante tempo e fico feliz e já aproveito aqui logo de cara para agradecer por ela estar aqui conosco hoje. Pra quê? Pra que ela veio? Ela veio contar histórias de micos. Ouvimos dizer que vocês estão pagando micos por aí e a gente falou assim, cara, a gente precisa contar, a gente precisa ler. Então eu trouxe, a Laurinha, que já vai se apresentar pra vocês e ler as histórias que vocês enviaram anonimamente com tanto amor e carinho. Aonde? No formulário, no nosso formulário bizarro e anônimo que está na descrição de todos os nossos episódios e também na descrição do nosso Instagram, que vocês podem entrar lá, clicar rápido e fácil e mandar as histórias de vocês. Lembrando que as histórias aqui do podcast são anônimas, a gente não sabe quem enviou e a gente torce para que vocês sigam aí, com uma vida boa, tranquila e pacata, e nos dias que não estiver assim, você vive uma coisa bizarra e manda aqui pra gente. Temos mais de 10 temas, então se vocês forem enrolar aí no nosso feed aqui do Bizarrismos, vocês vão ver que falamos de dates, falamos de relacionamentos, falamos de viagens, falamos de rolês, enfim, coisas bizarras aí do dia a dia, e temos uma novidade. Estamos lançando um tema novo, aqui, se você está escutando esse episódio, você provavelmente já escutou o nosso especial de Dia dos Namorados, que gravamos com muito amor e carinho. Agora vamos lançar então o nosso novo tema, que é os chifres bizarros. Chifres bizarros, pessoas sem chifres são pessoas desprotegidas. É verdade. E por isso estamos trazendo esse magnífico tema aqui. Então um beijo lá pra Manuca e pra Giovana, que deram essa dica de tema pra gente lá no nosso clubinho de apoiadores. Então, se você tem história de chifres, já tá lá a opção no nosso formulário anônimo pra você mandar pra gente, que a gente vai aqui se unir e contar essas coisas bizarras que acontecem na nossa vida. E falando do nosso clube, se você quiser receber histórias exclusivas, nosso conteúdo exclusivo, histórias, imagens, áudios, tudo com exclusividade que a gente fala aqui no Bizarrismos, você pode fazer parte do nosso clubinho, o Clube dos Bizarristas. O link também está aqui na descrição desse episódio e de todos os outros. Venha fazer parte do nosso clubinho, temos Patreon e Apoia-se atualmente. Escolha a plataforma que você acha melhor e faça parte do nosso clubinho. Faz um pix, faz um pix. Falando em fazer parte do nosso clubinho, falando em contar histórias bizarras e entrar neste mundo das bizarrices, de podcasts e tudo mais, vou pedir pra Laura, então, se apresentar pra gente, contar aí quem é, como que ela chegou, veio parar aqui no universo do Bizarrismos, e já queria agradecer de novo por ela estar aqui. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Pegar um horário aí nessa agenda corrida e falar aqui com a gente um pouquinho. Oi, gente. Meu nome é Laura. Primeiro, gostaria de agradecer novamente a Carol. Fiquei muito feliz que ela me chamou. Fiquei, ai meu Deus, que vergonha. Bom, meu nome é Laura Medeiros. Eu tenho um podcast também, que a Carol até falou. Meu podcast é Anomalhem. É bem diferente do Bizarrismos. Eu não conto histórias. Eu falo um pouco mais da minha vida, de autoconhecimento, de reflexões, sabe? Eu tô num processo de transição também. Eu gosto de trocar com vocês sobre isso. Então, meu podcast é mais sobre outra coisa. Mas, em questão de bizarrismos, eu sou número 1 em mico. Achei ótimo também que você agora vai começar a falar sobre cornice, porque eu tenho várias histórias. Não que eu dei chifre, mas recebi vários. Brincadeira, vários não, né? Mas recebeu a sua cota de chifres. Depois eu vou lá no formulário, conto anonimamente a minha história, né? Então, tô muito animada aqui para participar desse episódio hoje. Tô muito contente. Mas essa é a minha trajetória. Eu comecei há pouco tempo, ano passado, um podcast. E então, se vocês quiserem ouvir, é Anomalhem. Anota! Podem me seguir também no Instagram. O meu Instagram não é do meu podcast, mas lá que eu compartilho os episódios e os conteúdos que eu crio. O meu Instagram é @LauraSMedeiros. Depois a Carol deixa tudo bonitinho lá na descrição. Com certeza. Mas é isso, tô ainda me
me acomodando aqui porque eu tô nervosinha. Não fique assim, moço. Ah, que fofa. Não, quem tem que ficar nervoso é quem pagou. E essa ambulância passando aqui enquanto a gente grava? Olha que coisa. Tá ouvindo? Aquela coisa, né? São os efeitos. Não? Então eu alucinei. O cara é maluco. Olha que estranho. Bom, não, quem tem que ficar nervoso é quem mandou história pra gente, que pagou o mico. Mas também fiquem tranquilos, porque tá tudo em anônimo. A gente vai ler, e eu acho que assim, o mico, ele fica mais brando quando ele é compartilhado. Porque tem que fazer a limonada, entendeu? A vida dá limões. Limões? E a gente faz uma limonada. Que, cara, é impressionante. Eu tenho vários micos, inclusive eu vou contar um que eu passei recentemente. Eu acho que depois que a gente compartilha, a gente fica um pouco mais... Doido. né, podia ser pior, ou alguém ajuda a gente a ter outra percepção. E aí, ainda nessa ideia, né, de ajudar a compartilhar e ter outras percepções e tudo mais. Gente, eu queria dizer que eu realmente escuto, sou fã do podcast Anomalien. Eu fico ouvindo trabalhando e eu sinto a Laura, assim, como se ela fosse, tipo, a minha amiga próxima que tá aqui conversando comigo. E a gente vê, né, agora tem... Geralmente o pessoal fala na internet, né? Nenhuma experiência individual e tudo mais. E antes da gente gravar, eu já tava conversando, antes da gente dar o play aqui, né? A gente tava falando mal de todos vocês e também falamos algumas coisinhas aí, né? Aqui entre nós. E a gente falou sobre isso, sobre a gente entrar nessas questões, essas discussões internas na nossa cabeça, tanto sobre o tempo passando, ou sobre como a gente, às vezes, gosta de uma coisa e a gente não expressa ou não fala por causa do julgamento alheio, ou alguma coisa assim, enfim. Sempre tem conversas que eu falo, cara, eu fico escutando a Laura lá e eu falo, nossa, realmente é verdade. E são pautas que eu adoro e falo, cara, ela tem uma forma de ver. E às vezes você fala uma coisa que eu começo a dar risada e falo, cara, ela é completamente engraçada e ela nem percebeu que ela está, tipo, falando de um jeito super leve e que eu acho muito legal. Eu gosto dessa abordagem. Então, escutem mesmo o podcast dela. É um podcast super rapidinho. Dá pra você escutar indo, voltando do trabalho, trabalhando, enfim. Vou colocar aqui na descrição também o link, né? Vou deixar tudo relacionado aqui pra vocês irem realmente consumir esse conteúdo que é muito bom. Gosto demais e acompanho mesmo. Sou fã. Nossa, Ok. Carol, fiquei até emocionada com toda essa abertura, assim, Ai, meu Deus. gente, a Laura vai chorar rapidinho e depois a gente volta. Enquanto você chora, né? Encoste sua cabecinha aqui no meu ombro e chore. Chora não, bebê. Eu vou pedir pro André, nosso querido editor, mandar pros nossos ouvintes, então, tocar aquela vinheta no coração de todos os pagantes de mico que vivem atualmente na humanidade. Vinheta tocada. Adoro a imaginação. A gente imaginou a vinheta aqui e ela brotou aí no ouvidinho de todo mundo. Então, vinheta tocada. Sem mais delongas, eu vou começar com a primeira história anônima que mandaram pra gente. Foi enviada por uma mulher. Ai, para, que isso? Essa moça mandou uma história chamada Parabéns, Te Amo. Ai, meu Deus. Tá pronta pra ouvir essa história, Laurinha? Não! Prontíssima, animadíssima. Eu também. Vamos ver esse mico que mandaram pra gente, começando então com a nossa primeira história do dia. Parabéns, te amo. Essa história aconteceu há 6 anos, em 2019. E eu demorei tanto tempo pra contar porque eu ainda sofro um pouco de agonia toda vez que eu conto essa história. Porque é muita vergonha esse mico. Tanto pelo que eu fiz e pela pessoa e pela resposta da pessoa. Enfim, eu decidi só ignorar desde então e agora eu me sinto pronta para revisitar este momento da minha história. Que bom que você escolheu o Bizarrismos para você finalmente compartilhar com o mundo essa história que tanto te assombra aí há tanto tempo. O que aconteceu? Eu tenho um primo e vamos chamá-lo de Paulinho, que é aquele primo que não é um primo de sangue, sabe? Ele é filho de amigos do meu pai, mas é até mais próximo que qualquer primo de sangue que eu tenho. A gente cresceu muito junto, sempre se via e enfim. Ele é alguns anos mais novo que eu, e aí ele é aquele tipo de pessoa que, por mais que a gente tenha crescido junto, até então a gente não tinha muito hábito de trocar mensagens, mesmo porque a gente se via em eventos de família, passava a tarde inteira junto, conversando os caceta. Conversando pra caramba, vamos colocar assim. Mas a gente não ficava de tanto papo depois, sabe? Eis que, certa vez, eu fui mandar um feliz aniversário pra ele.
E assim, eu fiquei inspirada, porque eu fiquei pensando em como que a gente cresceu juntos, como ele é realmente tipo um primo mesmo, uma pessoa muito importante na minha vida. E eu não tenho uma família próxima, né, estendida assim. Então, realmente ele é o mais próximo que eu tenho dessa relação de primo. E aí eu fui mandar um parabéns pra ele. E eu fui fofíssima, sabe? Assim, me tocou a reflexão e eu quis mandar um textão bem profundo assim. E aí agora, uma coisa magnífica que aconteceu é que a menina mandou o print da conversa com ele. Então, ela mostrou que é verdade o que aconteceu. Deixa eu até dar um zoom aqui, porque, né, a idade chegou, não enxergo também. Eu tô cego! Mas aí, eu vou ler então pra vocês o textão que ela enviou pro primo dela de feliz aniversário. Ela tava lá toda fofa e inspirada e mandou assim: eu tô indo dormir, porque aqui já são 11 horas da noite e amanhã eu terei aula das 8 às 8, né? 8 da manhã até as 8 da noite. KKK, rindo de nervoso. Mas eu não poderia deixar de te mandar uma mensagem, te dizer que eu pensei em você hoje o dia todo. Eu só tava muito enrolada na faculdade e que eu estou sentindo muito a sua falta. Como eu te falo em todo aniversário, é muito estranho pra mim te ver crescendo tão rápido, mas eu estou amando ver a pessoa incrível que você está se tornando. Alguém que eu, com certeza, quero ter comigo para sempre. Coração, te amo muito e espero que o seu dia tenha sido incrível, porque você merece. E que esse ano te traga ainda mais aprendizados, que você continue desse seu jeitinho tão especial, inventando cada dia um jeito novo de crescer. Estou morrendo de saudades já. Coração e um beijão. Que fofo! Fofa a mensagem, né? Fofa, fofa. 2 corações vermelhos. Vermelhos e pulsantes. Mentira, ele não tava pulsando, ele tava só vermelho ali mesmo, mas fofa, falou, né? Fez toda uma declaração e como eles cresceram juntos e como ela se sente sobre essa pessoa. Muito fofa, tá? Gostei. Achei uma ótima prima, uma ótima amiga essa mensagem. Não achei nada demais também, assim, tipo, nada. Nossa! Achei bem. Exato. Até aqui, nenhum mico. Foi uma mensagem fofa para o seu primo, de consideração, e que é muito mais que um primo pra você, como se fosse de sangue, e é isso aí. Ok, então ela continua, porque se até aqui tá tudo certo, algum motivo tem pra essa história. Alguma desgraça ainda vai acontecer, né? Conte com isso. Porque aí ela mandou assim. E aí eu mandei essa mensagem, passou uns dias e ele não respondeu. E eu fiquei meio chateada, né? Nossa, ele nem falou nada, eu fui super fofa, sabe? Não é que eu mandei, tipo, parabéns, tamo junto. E aí eu comecei a entrar numa brisa do tipo, nossa, ele tá puto comigo? O que aconteceu? É a mente do ansioso, né? A mente do ansioso. Eu sou exatamente assim, nossa, tô lá, um amigão meu. Aí eu mando uma mensagem, a pessoa demorou 2 dias pra responder, e é uma coisa que eu quero uma resposta e tal. Eu falo, nossa, será que ele me odeia? Será que aconteceu alguma coisa? Ou a pessoa me cumprimentou diferente, eu já falo, nossa, essa pessoa me odeia. Essa pessoa me detesta. Ninguém tem paciência comigo. Mas aprendi com Laura que essa é uma visão que não nos ajuda em nada, porque a gente, na verdade, tem que olhar pra gente mesmo e pensar por que eu estou indo para este lugar e me perturbando com esse pensamento. É que nesse caso eu sou meio ruim de WhatsApp, né? As pessoas, eu não respondo na hora. Tem gente que fica, nossa, você me odeia. Eu fico, por que você acha que eu tô gastando meu tempo te odiando? Eu não tô, né? Mas é porque não dá pra você ficar criando noia se eu não te responder, porque às vezes eu sou meio ruim nisso, né? Mas ok, Exato. tudo bem. Ainda mais hoje em dia que tá todo mundo, né, sobrecarregado de o tempo todo cronicamente online, é difícil. Mas já tive épocas da minha vida que eu ficava muito assim, tipo, nossa, não exatamente isso de responder, né, mas assim, principalmente no trabalho, eu acho. Eu pedia alguma coisa e aí a pessoa me respondia de um jeito que eu falava, meu Deus. Ninguém gosta de mim! Essa pessoa está com ódio. Mas na verdade, não. Na verdade, tava tudo bem. Tava tudo certo. E outra, quem que vai odiar uma boneca dessa, né? Desculpa. É verdade, mas pelo menos uma figurinha de gatinho com coração você manda. Você fala, não, aí manda uma figurinha de gatinho, pronto. Figurinhas salvam vidas. Figurinha serve pra amenizar qualquer coisa. É verdade. Exato, eu concordo plenamente. A figurinha, ela ajuda demais, demais mesmo. Só que nenhuma figurinha ele mandou pra ela, né? O tal do primo Paulinho lá. Aí ela ficou, nossa, será que ele tá bravo, né? O que será que aconteceu? Mandei uma mensagem. E aí, depois de uns dias, quando eu finalmente recebi uma resposta, eu vi a notificação, eu li as primeiras palavras, as primeiras linhas, e ali, naquele momento, eu soube que tinha alguma coisa errada. Ih, rapaz. Eu, aparentemente,
tinha um outro Paulinho no meu celular, salvo como Paulinho. Exatamente igual eu tinha salvo o meu primo. E eu não sei por que caralhos eu tinha o número dessa pessoa. Até hoje, eu não consigo entender em que momento eu salvei esse número. E não se passou pela minha cabeça na hora a possibilidade de ser outro Paulinho. Porque eu nunca falo com essa outra pessoa, nunca. Antes de falar a resposta dele, eu vou descrever primeiro a minha relação com esse ser humano, esse Paulinho 2 aí, né, que não era o primo dela. Ele estudou no mesmo colégio que eu na época. Já fazia muitos anos que a gente já estava formado, né, na época que ela mandou essa mensagem. A gente estudou juntos quando a gente era pequeno mesmo, então fazia assim, mais de 10 anos chutando baixo que eu não via ou falava com essa pessoa. E quando a gente estudou junto, a gente nunca foi amigo próximo. Ele era da minha turma, éramos colegas, mas assim, a gente nunca teve nenhum assunto em comum. A gente nunca fez trabalho juntos, a gente não era amigo, sabe? Ele era um pouco estranho, mas nada demais, assim, ele só não era meu amigo. Ok, mas quis falar que ele era estranho, né? Por que será? E aí eu, aparentemente por algum motivo, tinha o número desse Paulinho salvo no meu celular. E agora segue a resposta dele. Aí eu vou ler a resposta do grande Paulinho. Ele mandou assim: Oi, grande Laurinha, quanto tempo? Eu não sabia que você estava aí na... Ai, será que posso? Bom, na França. Ela falou, eu falei o nome. Ela falou o nome aqui. Estava aí na França, que legal. Não é a Laura que tá aqui com a gente, tá, gente? Não sabia que você estava na França, que legal. Agradeço de coração pela sua mensagem e pelo carinho. Eu fico feliz de recebê-la. Eu acho que você está com a data errada anotada aí. Mas mesmo assim eu fico muito feliz mesmo com a sua mensagem, de verdade. Quando você estiver por esses lados aqui do mundo, a gente se encontra a qualquer hora e matamos um pouco da saudade. Mais uma vez, muito obrigado pela lembrança e pelas lindas palavras. Carinha feliz e um coração. Vontade de chorar e morrer. Assim, cara, de verdade, o pior... Vamos ver o que ela vai falar, mas o pior é que ele não teve o sibancol de falar... Cara, eu nunca fui próximo dessa menina. Por que ela vai falar que tá me vendo crescer? Por que não sou eu? Eu sou louco. Eu acho que esse Paulinho gostava dela, né? Ficou tipo, ai, que legal, tá lembrando de mim. Que bom. Finalmente ela lembrou que eu existo. A minha chance chegou depois de tanto tempo. Você é um sem noção. Bom, aí ela colocou, assim, lendo o que eu escrevi hoje, eu ainda acho que eu dei uma brisada, né? Até se fosse pro Paulinho original. Mas eu queria passar essa imagem de, pô, eu gosto muito do fato que a gente cresceu junto, que éramos duas crianças catarrentas e agora estamos aí, 2 adultos, vivendo a vida e que ele está se tornando um adulto e que ele é foda e ok, beleza. Bom, tudo isso poderia também ser dito para o Paulinho 2, né? Se você for pensar. Só que aí, o problema não é só o fato que eu falei, olha, eu estava pensando muito em você o dia todo. É muito estranho te ver crescendo tão rápido. Te amo, beijão. Estou morrendo de saudade. Para uma pessoa que eu conheci anos atrás, mas que eu nunca fui próximo e tal. Nunca. O problema é o que a pessoa respondeu, justamente o que a gente estava falando. Porque ele achou que era realmente uma mensagem pra ele. E aí, como que ela vai desmentir, né? Eu tô maluco, tô doente, tô doidão. Tipo, olha, foi mal. E aí que me travou, porque eu não falava com esse cidadão há séculos. E a gente não tinha mais nenhum contato. Através de toda a adolescência, a gente estudou junto quando era criança. E ele me respondeu acreditando que era pra ele mesmo. É isso que me choca. Porque em que momento você recebe uma mensagem dessas e você não assume que a pessoa só errou o seu número? Então, exato. Não queria entrar nesse mérito, né? Mas homens, né? Bom, ele assumiu que era pra ele, cara. E eu não só morri de vergonha do que eu fiz, como eu não soube lidar, porque o que eu vou falar pra essa pessoa? Como que depois dessa resposta eu vou falar, não, é que não era pra você? O cara ficou super feliz com a mensagem que eu mandei, e na realidade, eu não pensava na existência dele há 12 anos. Eu não soube lidar com isso, então eu só nunca respondi. E eu sempre espero que eu não cruze com esse cara um dia na rua. Ele deve achar que eu amo ele profundamente, que me declarei depois porque eu não tive coragem de viver esse amor, vai saber. Mas eu só realmente, durante 6 anos, decidi ignorar que isso aconteceu. Eu agora consigo, pelo menos, contar para todos os meus amigos e dar o prazer do entretenimento para as pessoas à minha volta e agora para todos os ouvintes.
Não, eu fico imaginando esse cara. Não, a mina que eu amava me mandou uma mensagem falando que tava pensando em mim. Eu tô há 12 anos pensando nela todos os dias. Ele falou a sua frase, só o amor salva. Só Finalmente o amor venceu e Fui estaremos notado. juntos. Fui notado. Demorou 12 anos? Demorou. Não, bizarro. Quando ela mandou essa história, eu dei muita risada. E assim, o que deixa o mico pior, o que torna isso um mico, né? Essa situação toda da vergonha porque o cara achou que é pra ele, então ela tem que viver com isso agora, né? Não era só, porque se alguém me mandou um parabéns e eu sei que não é pra mim, não é um mico, porque eu falo, olha, você mandou errado e tá tudo certo. Agora, o cara olhar, ler e falar assim, nossa, eu sou foda mesmo, essa gata não me esqueceu. Ela tá pensando em mim há 12 anos. Show! Drogado! É magnífico, magnífico. Obrigada por ter mandado a sua história, moça. Adoramos. Mandem sempre, gente. Mandem print, mandem o que for. Eu gostei que teve print, teve metalinguagem, teve tudo, né? Então a gente conseguiu entender realmente a profundidade. O print da mensagem dela e da resposta do cara, do Paulinho emocionado. Exato. Não, foi magnífico. Magnífico. E outra coisa que eu queria dar de sugestão é que, gente, é o que vai acontecer na próxima história agora que a Laura vai ler pra gente, né? Que a pessoa mandou uma história que ela presenciou o mico de um outro alguém. Então, como é tudo em anônimo, você pode mandar também. Eu sei que aqui no Bizarrismos a gente sempre tenta confortar vocês falando, olha, às vezes só você lembra desse mico que você pagou. Mas se por um acaso você lembrar de um mico que uma outra pessoa pagou, manda aqui, sem expor a pessoa, manda em anônimo, que é o que a pessoa fez aqui na próxima história, mas aí sem mais spoilers, eu vou pedir pra Laura então ler a nossa próxima história separada aí no roteiro. Nosso próximo mico, também enviado por uma mulher. O nome do mico é Banheiro Químico. Começou bem, né? Porque banheiro químico, né, sempre tem uma bela história. Bom, Sempre. olá, pessoal do Bizarrismo. Hoje eu trouxe uma história ótima de uma situação péssima que não foi diferente comigo, mas doeu como se tivesse sido comigo, né? Como que é aquilo que a gente falou, ela viu essa história acontecendo. Bom, eu e meu namorado estávamos num rolê numa praça da nossa cidade, desses rolês de cidade de interior que tem no inverno, com banda tocando, chopp, comidinha. E aí, num determinado momento, o meu namorado foi me acompanhar para ir no banheiro químico. Estava muita fila, já cheguei reclamando disso e assim que eu reclamei, uma moça que estava com a amiga na minha frente virou e falou assim: "Ah, menina, tá essa fila porque só tem 2 banheiros funcionando. O outro ali, a porta emperrou e ninguém tá conseguindo abrir a porta do banheiro." Ai, banheiro químico sempre dá uma dor de cabeça. Bom, aí ela, desesperada para fazer xixi, falou pro namorado: "Nossa, lindo, tenta abrir a porta lá, vai agilizar a fila aqui e tal." Ele, compadecido com a situação do banheiro, foi lá tentar abrir a porta. Ele puxou muito forte, de uma vez só, e abriu tipo fácil demais. Quando a gente percebeu, tinha uma menina lá dentro fazendo xixi. Ele fechou a porta rapidão, com uma cara de desconcertado, com muita vergonha, pedindo desculpa e tentando se explicar. Até aqui já estava vergonhoso, porém a história continua. Meu Deus do céu, tadinha. Eita porra! Na cabeça dele, do meu namorado, se não era aquela primeira porta que estava emperrada, então devia ser a do lado. Então, logo em seguida, ele foi lá e puxou outra porta, que também tinha uma moça dentro. Coitado. Quando ele abriu a porta de novo e viu que tinha gente lá dentro de novo, eu vi a alma dele se esvaindo pelos olhos. Ai, tadinho. Não, tadinho dele e das meninas, né, também, tipo... Das meninas que estavam fazendo um xixizinho, né? Do nada, imagina, você tá... Porque o banheiro químico, igual você falou, né, sempre é uma situação já que, pelo amor de Deus, terrível, assim. E aí, imagina, você tá lá tensa, e aí fazendo xixi em pé, praticamente, né, tentando ficar de uma forma confortável que você não se suje, e aí vem alguém e abre a porta com tudo. Ele ficou muito mal, só saiu pedindo desculpa. As meninas da fila foram à loucura, começaram a xingar ele como se ele fosse um maníaco, né? Só faltou tirarem coisas nele.
Só que isso tudo foi muito rápido. Só depois da segunda porta que eu consegui intervir e defender meu namorado sem ser apedrejado, explicando para elas o que tinha nos falados da porta e que eu tinha pedido para ele ir lá, entrar e tentar abrir. Não tinha porta emperrada nenhuma, até agora não sabemos por que a moça falou isso pra gente. Meu namorado ficou muito puto. Ele disse que a moça estava claramente embriagada e que eu não devia ter dado tanto crédito porque que ela disse. Nossa, tadinho. Mas, cara, de verdade, se eu chego numa fila, alguém que já tá lá vira pra mim e fala assim, então, ó, ali tá emperrado, ali não pode entrar, eu vou acreditar, eu não vou virar e falar, não, essa pessoa está bêbada e eu não vou. O bêbado, ele pode estar bêbado, mas ele tem certa... Não sei se o bêbado tem credibilidade em algum momento, mas ele tá falando uma informação. Ele tá repetindo. Eu ia acreditar, porque também em banheiro de festa, de rolê, todo mundo tá bêbado. Eu sempre acredito que o pessoal que eu conheço lá, meu melhor amigo, o pessoal da vida, sempre acredito nas conversas de banheiro. Mas essa história me lembrou de uma história que aconteceu comigo na época que eu fazia cursinho, né? Eu almoçava no cursinho, levava a minha marmitinha, comia minha marmitinha, bateu o número 2, né? Aí eu não sou boba nem nada. Eu vou lá, eu ia no banheiro de preferencial, né, para poder fazer meu número 2, e você sabe que no banheiro de deficiente tem meio que aquele botão vermelho, né? Sei, pra emergências. Não sei o que aconteceu, mas eu me desequilibrei no banheiro e eu acho que eu esbarrei nesse botão. Só que nesse momento eu estava, né, dando uma cagada. Falei mesmo, dando uma cagada. Estava com a calça baixa lá. E aí, do nada, eu dentro do banheiro, fazendo o meu número 2, né? Entra ali uma pessoa na porta assim, tá viva, tá viva? E eu, o quê? De calça pra fora. Fazendo minhas necessidades. E aí, um aroma. Um menino da minha idade, assim, bonitinha. Eu fiquei... Eu não podia nem levantar para fechar a porta, porque eu estava lá no meio dos trabalhos, né? Tava com o charuto ali no meio do caminho. Tipo isso. Aí ele entrou e eu fiquei... Aí ele só fechou a porta com tudo. Só que o banheiro continuou apitando. Pi, 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 porque eu, sem querer, apertei naquele botão, né? Então eu precisei acabar todo o trabalho que eu estava fazendo, lavei a mão bonitinho, porque saúde é tudo, né? Claro. E só quando eu saí do banheiro, todo mundo ficou me olhando, o que foi? Que o apito parou. Então o cursinho todo ficou sabendo que eu tava dando uma cagada no banheiro e ainda apertei o botão. E aí ficou todo mundo, quem é que tava morrendo no banheiro? Então é péssimo. Pensa que pelo menos seu namorado entrou e as meninas estavam só fazendo um xixizinho básico. Eu tava o quê? Tava fazendo um número 2 lá e ficou todo mundo sabendo que eu tava lá. Então... Cara, e o pior é que foi um homem que foi lá te socorrer, né? Exatamente. Pior ainda, igual... Nossa, não, terrível. Eu já paguei um mico também nesse tipo de banheiro, mas eu fiquei muito triste comigo mesmo, assim. Foi um infortúnio, né? Porque o que acontece? No meu intercâmbio, eu estudava numa escola muito grande, que eu acho que até talvez já tenha comentado essa história aqui. Eu estudava numa escola muito grande, tinha tipo 2, 3 mil alunos. E aí, tinha, sei lá, uma aluna cadeirante na escola inteira. Eu nunca encontrava ela no andar que eu tinha aula, eu sempre encontrava ela em outros andares. Eis que uma vez eu fui no banheiro, né? E eu fui, os outros estavam ocupados, eu fui nesse preferencial e falei, não, eu vou aqui rapidinho e tal. E aí eu lembro que na época eu jogava tênis à tarde, né? Depois da aula. Então eu tava lá já, eu coloquei o uniforme do tênis e tal, fui tudo, tipo, peguei um espaço maior pra eu poder me arrumar ali dentro, né? E tudo mais. E quando eu saí, estava a moça cadeirante e a moça que ficava junto com ela na escola, né, pra ajudar ela na locomoção e tudo mais, estavam me esperando pra usar o banheiro. E aí eu falei, cara, eu não estou acreditando
matando. Eu nunca uso esse banheiro, nunca. No dia que eu falo, eu vou entrar aqui, vou usar porque a moça nunca tá aqui, de 3.000 alunos, 17 banheiros, ela foi naquele na hora que eu tava, e aí eu saí me sentindo muito mal, pedi 1000 desculpas. Desculpe! Aprendi a lição. Nunca mais fui nesse, assim, só se realmente só é a única opção de um lugar que, né? Nossa, eu ia ficar muito tensa. E as pessoas falam, tem muita gente que, né, vai se pegar no banheiro, assim, eu fico, nossa, eu ia ficar me sentindo culpada. Vai que a pessoa tá lá fora esperando. Esperando! É terrível. Mas, amiga, você tava usando o banheiro corretamente pra fazer o seu number 2 pós-marmita. Sabe? Foi um infortúnio que, sem querer, você apertou o botão lá. Não, é idiota, né? Porque como que... sem querer, apertei um botão vermelho. Parece aquele... Você lembra aquele jogo Dumb Ways to Die? Que era, tipo, a maneira burra de morrer era clicando no botão vermelho. Sei lá o que foi que eu fiz. Mas cliquei. Um botão escrito emergência, não aperte sobre nenhuma possibilidade. Sei lá o que, aí a Laura... O que acontece se eu clicar aqui enquanto eu estou fazendo cocô? Nada pode acontecer. Não, mas é porque como que eu tava no banheiro, mas estava trancada. Eu nunca achei que eles iam destrancar por fora, entendeu? É verdade. No banheiro pensa, não, alguém pode tentar abrir a porta e não vai conseguir, mas eles destrancaram, realmente achavam que alguém estava morrendo lá dentro. Morrendo. Né? Enfim, morrendo. De vergonha depois. De vergonha depois. Mas eu fiquei pensando, você me implantou um novo medo agora, porque eu vou ficar... As pessoas podem entrar no meu banheiro enquanto eu estiver aqui. Exatamente, não é porque tá trancado que não pode, entendeu? Então também, se você quiser fazer alguma coisa errada no banheiro, né? Podem entrar, né? Não é porque tá trancado que não dá pra abrir por fora. A polícia pode entrar a qualquer momento. Exato. Isso, espero que seja só em banheiros, né? E não também no provador. Porque imagina se você está no provador e você tem uma história de mico chamada Parida pelo Provador e você envia aqui no Bizarrismos. Gostou desse gancho? Gostei, achei muito bom. Uma vez na vida, eu acerto. A moça que foi parida pelo provador mandou pra gente uma história, então é uma mulher também mandando pra gente. E a história é a seguinte. Tenho 23 anos agora, mas esse mico aconteceu quando eu tinha uns 18 ou 19. Eu fui ao shopping com uma amiga e vi que estava rolando uma super liquidação em uma das lojas de roupa de lá. Sempre que essa loja faz promoções, as pessoas enlouquecem e compram absolutamente tudo. Manda o nome da loja, moça, que isso. Então, eu quero saber. Eu peguei algumas camisetas, uma calça jeans e alguns sutiãs e eu fui para o provador experimentar. O provador estava lotado de gente provando roupa por causa da promoção e tivemos que esperar na fila até finalmente chegar a nossa vez. Eu estava experimentando uma calça jeans, tirei a calça jeans e fiquei só de calcinha e sutiã. Aí eu tirei o sutiã para experimentar os tops que eu tinha levado. E, sem pensar muito, eu me apoiei na porta, que simplesmente voou para fora. A minha amiga tinha apenas puxado a porta sem trancar e eu não tinha percebido. Então, quando eu apoiei, eu caí para fora do provador só de calcinha e bem na hora que algumas pessoas estavam passando. E não foi só isso. Além das pessoas que passavam pelo corredor, toda a fila de gente esperando para entrar no provador me viu. Eu fiquei com muita vergonha PQP. Para piorar, eu tinha achado um jeans que eu gostei muito e eu decidi comprar. Então, enquanto a gente estava na fila do caixa, eu ouvi algumas pessoas contando para outras sobre, entre aspas, a menina que caiu do provador pelada. Eu paguei e saí imediatamente. Eu não voltei nessa loja por um bom tempo. Vamos fugir! Gente, que vergonha. Nossa, essa história tá me lembrando muito aqui. Eu escutei, eu tava ouvindo o episódio, né, que você gravou, que tava falando da história da menina que tava com um tomara que cai e ficou com os peitos de fora, gente. Sim! Eu vira e mexe, eu lembro disso. Essas histórias de ficar pelada assim do nada, eu fico, gente. São as piores. São as piores. Mesmo porque são coisas que a gente até sonha, né? Elas ficam no nosso subconsciente. Tipo, direto eu sonho que eu estou pelada no estacionamento buscando o meu carro. É tipo, por que o meu subconsciente tá preocupado com isso? Tipo, existe a possibilidade de eu descer um dia, esquecer que eu estou de calcinha, sei lá. Você lembrou disso, né?
essa história do provador, ela já tinha sido enviada aqui pro Bizarrismos nessa época do nosso Micos Bizarros 7, né? Que foi o episódio passado com o Rafael Tiba. Um beijo para o Rafael Tiba. Só que eu falei, não, peraí. A gente já falou de uma história da pessoa peladona lá. Eu vou deixar pro outro roteiro. Então essa história veio pra esse roteiro. Mas é verdade, eu acho que... E cada vez que eu leio um mico aqui, desbloqueia um novo medo. Um novo receio que eu tenho. Porque eu não sei como que você... Quando você vai no provador, não sei se você fica assim também, mas eu sempre tô assim, será que tem uma brechinha aqui que a pessoa vai me ver? Eu detesto o provador que é uma cortina, porque eu nunca acho que ele tá fechado realmente. Inclusive, esses dias eu tava provando uma roupa numa loja, e aí eu olhei pelo espelho, era esses de cortina, e tinha uma mão no canto do meu provador, assim. O quê? Tipo, uma mão encostada, assim. Aí eu falei, o que é isso? Aí eu puxei um pouco a cortina, era uma senhora que ela tava, tipo, olhando no corredor pra alguém que tava se vestindo lá, que ela tava acompanhando, e ela achou que era uma boa ideia ela colocar a mão ali no meu negócio. Aí eu fiquei, moça... Tá louca, é? A sua mão aqui está fazendo com que a cortina se mova e eu fique peladinha na frente de todo mundo. Para. Para com isso. Mas faz tempo que eu não vou provar roupa, né? Mas eu me lembro que eu tava saindo com um menino X, aí ele queria experimentar uma roupa, assim, a gente tava numa feirinha, aí ele pegou a camisa pra trocar, né? Pra experimentar, e eu entrei no provador com ele. Até o momento lá dele trocar a camisa, ficar, ai, que lindo! Ai, uau! Enfim. Uau! Enfim, ele tava querendo se mostrar também, né? Aí ele foi lá, trocou a camisa, quando ele tirou a camisa, tinha uma senhora fora do provador, aí ele tava sem camisa, a senhora entrou, ficou parada assim, olhando pra ele. Aí esse provador é que nem aquele da Europa, que prova todo mundo junto, aí a gente ficou olhando pra ela, aí, não, é provador normal mesmo, aí ela, tá achando que era pra gente provar juntos. Ah, safado. Gente, eu nunca ouvi isso. Eu fiquei, gente, que senhora safada. Ela queria ficar lá dentro com a gente. Eu não entendi. E, tipo, tava fechado o provador. Ela entrou, ficou olhando e perguntou: é que nem provador da Europa? Como assim, provador da Europa? O pessoal É fica que nem pelado? surubão de Noronha? Gente, que doida! Não, sério, isso aí é atentado ao pudor, essa moça. Não, ai, inclusive, antes de ontem, eu tava num barzinho com umas amigas, aí, tipo, né, antes da gente ir pra próxima história, e uma delas passou um tempo na Alemanha. E ela tava contando que lá é muito normal, tem essas saunas, assim, tipo, você vai, eu quero ir numa sauna. E que todo mundo fica pelado, e é homem, mulher, criança, todo mundo junto e totalmente pelado. E ela falou, cara, ninguém liga. Tipo, se você tá andando, você tá pelado. Eu falei pra ela, jamais iria, não tem como pra mim. É uma vergonha muito grande, eu acho. Aí ela falou, eu também era assim, mas uma hora você vai acostumando. Não! Falei, não quero. Não quero me acostumar com isso. Não vou me acostumar, não, pois é. Que nem praia de nudismo, não sei se eu ia conseguir, mas enfim, esse tema hackeia minha mente. E aí eu vou pra próxima, fazer o gancho da próxima história. Amiga, você já tá contratada. Sim, você tá contratada aqui, vai ser fixa no Bizarrismo, já amei. Gente, para. Eu nunca nem contei pra Laura dos ganchos e ela já tá fazendo gancho aqui, já pegou a vibe da parada. É muito, muito maravilhosa. Mas a próxima história também é enviada por uma mulher, menina mulher, sempre tem. E título Hackearam-me. Bom, essa história aconteceu com uma amiga minha, com a amiga de quem mandou a história, né? É uma amiga minha. Sei. Foi com uma pessoa que eu conheço. Com alguém, né? Enfim. Foi comigo, não. A história foi extremamente desconfortável, só de ouvir ela contando, mas ela autorizou contar. Então, tudo bem, tá anônimo, mas tá autorizado. Alguns anos atrás, estava essa minha bela amiga, Joana. Vamos dar o nome de Joana para essa amiga. Joana, super feliz com o primeiro namorado dela, que vamos chamar esse namorado de João. Beleza. A Joana tinha 19 anos na época e o João era o primeiro namorado da Joana e ela estava apresentando ele para a família. Então, ela marcou um jantar com os pais dela que ia acontecer no sábado, beleza? O João tinha a mesma idade que ela, 19,
Então, estavam os dois ali, na flor da idade, cheio de hormônios, começando a vida sexual juntos e viciados no prazer. Bom, chegou o tal sábado que o João finalmente conheceria os pais da Joana, né? Só que os pais dele, do João, tinham viajado e eles combinaram que no começo da tarde ela iria para casa dele e eles passariam a tarde lá juntos. E depois iriam para a casa dela para o jantar. Bom, já tô vendo que eles vão estar de Sexo selvagem. Ela tô sozinha em casa. O cara brota lá em 1 minuto. Ela foi para a casa do João e não demorou para os dois irem fazer Sexo selvagem. peripécias, né? Eles transaram e depois foram tomar banho. Bom que depois foram tomar banho, né? Pelo menos. Ela foi primeiro e quando saiu, o João disse para ela que o celular dela estava tocando, que a mãe dela não parava de ligar e etc. Mas que ele não tinha atendido justamente por não conhecer a sogra ainda. Pois bem, a Joana pegou o celular e achou estranho, né? Já que tinha algumas ligações da irmã dela intercaladas com ligação da mãe dela. Ela ligou de volta, ainda sem ver o WhatsApp, e para surpresa dela, a mãe dela estava completamente puta da vida, gritando e falando para ela explicar do que se tratava o áudio que ela tinha mandado no grupo da família, e falando que era para ela ir para casa imediatamente. Meu Deus do céu. Eu fiz uma coisa ruim. A Joana, desesperada, disse que não tinha enviado áudio nenhum e que ia checar. Nisso, ela desligou a ligação, abriu o WhatsApp e viu que durante o rala e rola... Durante o rala e rola, ela deve ter esquecido de bloquear o celular e o WhatsApp dela gravou e enviou 5 minutos de áudio de trança dela com o João. Puta que Para piorar, no grupo da família dela. Gente, que isso? Ela mandou o áudio gemendo? Okay? Ela disse que quase desmaiou quando ouviu, já que o áudio era meio abafado e com gemidos no fundo. Depois, silêncios e depois uns gemidos de novo. Ela ouviu uns 30 segundos e deletou para todos o mais rápido possível. Que bom que tem, né, essa função de deletar, né? Exatamente. Porque se fosse mais um tempo antes, não teria nem isso, né? Que eu não sei de quando que é essa história. Mas, tipo, sei lá, se isso acontecesse em 2017, sei lá, ela não ia conseguir apagar. É literalmente o gemidão do Zap, que é o gemidão da Joana, né? Ia ser o fundador do gemidão do Zap. Exato. Meu Deus, que vergonha. Ela, a Joana e o João armaram um plano e inventaram que o celular dela tinha sido hackeado e começaram toda uma história sobre isso. Eu ia inventar que era o gemidão do Zap parte 2, sei lá. Exato, Então, gente, encaminhei um meme. eu ia falar, é piada, você acha que sou eu? É piada, é meme, você tá levando muito a sério. Não tem nem onde eu enfiar, Faz um cara. gaslighting com a pessoa. Você tá Exato. levando a sério uma coisa que é muito brincadeira. Ela chegou a postar aqueles stories avisando que estava sem celular e que tinha sido hackeada e tudo mais. Por fim, ela trocou de número para manter essa mentira. Meu Deus, ela até mudou de número. Isso que Que rolê. Ela disse que o jantar foi super desconfortável em alguns momentos, porque ela tinha certeza que a mãe dela estava pensando no áudio e suspeitando de algo ainda. O pai dela, graças a Deus, não estava vendo o celular e não chegou a ouvir o áudio. Que bom, né? Já que ela apagou logo que viu e o que tinha acontecido. A irmã dela sacou a mentira direto, mas ajudou a Joana a cobertar a situação. Ela acha que a mãe dela sabe que é mentira, mas acabou deixando quieto pelo bem da situação. Com o tempo, essa história passou e ficou tudo certo. Eles namoram até hoje. Que bom, pelo menos namoram até hoje. E tem até lembranças do primeiro gemido junto. Muito bom. O primeiro gravado, né? Porque pelo visto eles já estavam... Não podiam perder uma tarde sem fazer as peripécias, né? Peripécias que ela falou. Gente, mas gravar isso que
Não, eu ia super inventar que foi outra coisa e tudo mais. Eu ia falar, eu nem gemo assim. Falar, sou eu? Eu não gemo assim. Mãe, meu gemidão nem é desses. Tá doida? Nem o do João. Não, mas que vergonha, cara, que eu ia ficar. Eu lembro de uma vez. Que você mandou um gemido. Ai, mas foi proposital, para. Não. Foi no OnlyFans. No meu OnlyFans, eu postei lá, e aí eu abri. Não, mentira. Mas pack do pé, zoeira. Eu trabalhava numa empresa anos atrás. E uma vez tinha o grupo geral da empresa, que era, tipo, não tinha tantos funcionários assim a empresa. Tinha, tipo, sei lá, devia ter umas 30 pessoas no grupo, né? Mas, tipo, e aí um cara mandou no grupo, assim, uma foto dele e colocou uma legenda do tipo, ai, o que você fez comigo ontem, mal posso esperar pra te ver, uma coisa assim. E aí ele mandou no grupo da empresa. Só que ele... tem umas pessoas dessa empresa que escutam o podcast e elas vão saber exatamente do que eu tô falando. Um beijo pra vocês, quem viveu sabe. O que ele fez? Ele foi apagar pra todo mundo, ele apagou só pra ele. Então não tinha nem o que fazer, porque nessa época não tinha a função do WhatsApp que o administrador pode apagar pra todo mundo. É só a própria pessoa. Então ele foi tentar apagar pra todo mundo, apagou só pra ele e ficou lá pra sempre. Todo mundo vendo a mensagem dele. Mas que eu me lembre, depois ele tratou de bom humor, assim, sabe? Falando, opa, vocês viram meu flerte e tal. Mas foi muito estranho porque era o grupo da empresa. Sim, nossa. Eu me lembro também que esse ano eu fiz um grupo com mais meninas do mestrado, né? E aí a gente tava falando como que a gente ia fazer o trabalho, era um seminário lá. Aí uma mulher, ela mandou uma foto de um hidratante no grupo com a legenda assim, passando esse hidratante para ficar cheirosinha para você. Ai, Aí depois meu Deus. ela, desculpa. E tipo, era uma mulher mais velha, eu não sei se ela sabia que tem a opção de apagar a mensagem, mas deu muita vergonha. Eu fiquei, pelo amor de Deus, imagina do nada um hidratante assim, vou ficar cheirosinha pra você. Eu fiquei. Pra Então, você. então tá. Ai, obrigada. Estou lisonjeada, moça. Mas sobre o trabalho que precisamos fazer, sobre o mestrado. Não, mas esses negócios de mensagem, gente, é um perigo. Agora essa menina implantou um novo medo em mim. Não, mas peraí, calma, gente. Também não tô com essa Mas vida eu ativa. fiquei com uma dúvida. Eles estavam transando com o celular no bolso? Porque para começar a gravar, porque se o celular tá longe, a Siri não é safada assim para ficar gravando o áudio do nada, né? Porque como que você vai ativar o áudio só se o seu celular estivesse no bolso, né? Mas quem transa com o bolso? Reflita. Não tem bolso. Talvez a pessoa Não tem estivesse bolso. peladinha. Mas Ai. o que eu imagino é que ela, tipo, devia estar no celular e botou aqui do lado dela. Tipo, ela botou atrás da cabeça dela. Sei lá, eu não sei onde eles estavam, se era na sala, não sei. Eu imagino isso, deixou o celular na cama, assim. Só que pra ele começar a gravar e mandar, ela devia estar com o grupo da família aberto, sabe? Tipo, já naquele... O celular devia estar jogado onde eles estavam e aí esbarrou, entendeu? Precisa tomar cuidado onde o celular vai estar, né? Exato, agora eu vou entrar em paranoia com... Não que assim, né, esteja acontecendo muita coisa na minha vida, mas eu vou lembrar disso sempre. Porque acontece direto ainda, meu pai, meus tios, deles mandarem um áudio, tipo, meu pai manda sempre quando ele sai pra caminhar. Não sei se ele para de usar o celular e tenta botar no bolso. Aí sempre manda um áudio, tipo, mudo, assim. Ou dá pra ouvir ele andando. Dá pra ouvir... Aí eu falo assim, cara, essa geração... Mas assim, a Joana e o João, com 19 anos, tinha que estar espertinho ali, né? No que o celular tá fazendo. 19 anos já dá pra ter uma noção, né? Do que o celular faz. Mas, amiga, eu vou contar um mico meu. Pode ser? Mico meu? Que isso? Para! Não, um mico que aconteceu comigo foi recentemente. Olha, eu me expondo aqui, né? Vou falar assim, aconteceu com uma amiga minha. A Joana, uma amiga A Joana. minha. Assim. Lembrei da Joana, o que aconteceu com ela? Foi o seguinte, recentemente, eu tava falando com a minha psicóloga, né, e comentei que eu tava conhecendo uma pessoa, e pipipipopopó, e eu queria organizar os meus pensamentos sobre o que eu quero num relacionamento, porque eu acho que é importante
pra você buscar uma coisa, você tem que saber o que é que você tá buscando, né? Então, abri lá as notes tem até aquele meme, né? Que a pessoa fala assim, me dá seu celular, me passa o app do banco, aí passa normal, aí me passa seu WhatsApp, aí passa normal. Deixa eu abrir as notes, aí tipo, não, joga o celular longe. Deixa eu ver se o chat GPT... Não, tudo menos isso. Até esses tempos, meu primo falou pra mim, eu tô usando o chat GPT da minha irmã, né, tipo, da minha prima. Aí eu falei, como assim? Porque o dela é o pago. Eu falei, gente, eu não emprestaria jamais o meu chat GPT. É cada coisa ali que não vou... Como que eu vou explicar? Eu faço as coisas também bem sem filtros. Foi o seu chat GPT, né, que ele falou dos seus glúteos. Ele respondeu... Sim, isso mesmo. Eu perguntei uma coisa nada a ver, mandei um print, aí ele falou, seus glúteos estão bons nessa foto. Tipo, eu não mandei foto da minha bunda. Por que o chat que você quer? Você tá me querendo? Porque se você quiser também, eu não aceito. Então, você vai me trair? Não. Então tá bom, ele me trata super bem, o chat GPT, não tenho o que reclamar dele. Não, o chat me trata super bem, enfim. Então, bom, enfim, aí o que aconteceu? Eu fui lá abrir as benditas notes do celular e eu anotei, tipo, os requisitos que eu queria em um cara, né, tipo, se eu sou uma mulher solteira que gosta de ser solteira, e eu falei, bom, pra eu entrar num relacionamento, eu quero que a pessoa tenha isso, aquilo, me trate desse jeito aqui, que eu consiga fazer tal coisa com essa pessoa. Enfim, anotei lá os requisitos. Se quiser, eu te mando depois qual que era, né? Pra você ter uma noção. Beleza, passou, gente. Passou um tempo. Um tempo aí, sei lá, passou umas 2, 3 semanas. Eu tô conhecendo melhor uma pessoa. Eis que estava tendo a bendita da VNL, né? A Liga das Nações de Vôlei. E eu tentando passar o do Globoplay aqui com VPN pra minha TV, aqui os caramba, 4 eu não tava conseguindo, e o meu bofe estava aqui em casa, e ele pegou meu computador pra ele me ajudar com isso e tudo mais. Tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. No dia seguinte, eu fui pro coworking lá, abri o meu computador pra trabalhar. Quando eu abro o meu computador, as notes porque meu celular é conectado com o meu notebook. Então eu consigo acessar as notes nos dois, no celular e aqui. E eu nunca abro as notes pelo computador. Estava aberto. Ai, meu Deus. E aí eu falei assim, cara, se esse cara leu... Que vergonha! Sabe? Que vergonha. Pra mim é um mico, no sentido de, tipo, é uma coisa mó íntima, que eu anotei pra mostrar só pra minha terapeuta, nem pras minhas amigas eu tinha mostrado. Cara, quando eu vi isso, que tava aberto, porque ele ficou mexendo em várias abas pra ele poder mandar pro né, qual que é a aba que tá espelhando lá e tal. E eu falei, cara, se tava aberto essas notes aqui, e ele leu, imagina, tava lá, tipo assim, e tava escrito assim, vou me expor, tava escrito assim, My Perfect Man. Aí você escreve assim, bigodinho. Aí no dia seguinte ele chega com um bigodinho, assim. Mano, eu falei para as minhas amigas isso. E aí eu falei assim, gente. Aí elas falaram, começa a reparar se ele vai começar a fazer essas coisas, tipo, que estão aí. Só que assim, ele tem todos os requisitos, né? Para com isso. Mas não, eu sigo solteira, eu tô bem. Mas eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que as notes estão abertas aqui. E aí, no impulso, eu fui lá e deletei todas as notes. Eu fui lá e botei tudo pro lixo. E aí eu lembrei que, tipo, tinha uns poemas que eu escrevia. Ficava triste. Anos atrás, escrevia poemas. Aí eu falei, não, tem que salvar meus poemas. Aí eu voltei alguns. Mas, cara, só de lembrar me dá um mal-estar que eu falo assim... Porque, gente, é uma coisa muito íntima. Que eu achei que ninguém ia ler nunca. E aí eu fiquei pensando. E eu não sei se ele leu ou não. É um mistério. Mistério que tá aí. É até uma boa tática pra ver se ele começa, né, a virar essa pessoa, mas é porque eu sou mais ok com mico. Eu acho que eu já passei tanto mico que eu fico tipo, não, isso nem foi demais, não. Foi tranquilo. Eu já fiz coisas piores. Não, com certeza. Isso aí. Assim, eu tive a sensação de vergonha, mas não sei quem lembra, no primeiro Micos Bizarros que a gente gravou, eu contei um mico que toda vez que eu lembro, eu falo, tipo, não é possível. Tipo, me dá um cigarrinho de maconha. Tremor interno que eu falo vamos lá escutar a história na íntegra, mas resumindo, foi que eu tava me escondendo de uma amiga, de uma pessoa que eu não queria encontrar, eu me escondi no porta-mala do carro, e o meu pai foi lá abrir o porta-mala.
E ele abriu e eu dei de cara com a menina. Vergonha, desgraça. E a menina... Ai, gente, bom, eu era uma adolescente, né? Acontece. Mas, enfim, paguei já alguns micos aí nessa vida. Mas é aquela coisa, às vezes as pessoas nem lembram. É que aqui nesse roteiro, a gente foi abençoada com 2 histórias que as pessoas contaram um mico de outra pessoa, né? Então isso... Mico de amigos meus, né? Amigos meus, né? Uma pessoa que eu conheço, um outro alguém. Mas é isso. Bom, essas eram as histórias que a gente tinha pra hoje. Você quer dar algum recadinho, Laura? Quer contar uma história? Você quer fazer qualquer coisa? Tá com você, assim. Eu quero agradecer pelo convite. Eu gostei muito de participar. Quero participar de novo, se tiver. A gente pode falar outros micos, falar algum mico específico, algum tema específico, porque aqui eu sou bem sem filtro. Se for pra falar de sei lá, de namoradinhos, de sexo, de cornice, eu falo de tudo. Até do cocô já cheguei falando, paguei mico com cocô, né? Enfim. Não, maravilha. Maravilhosa. Quero agradecer você, Carol. Gostei muito de participar e tô sempre aqui. Qualquer coisa, Laura, vamos aqui falar um mico. Tô aqui. Vou te trazer pra falar de micos e vou te trazer pra outros. Agora que você já estreou aqui no Bizarrismos, a casa está sempre aberta pra você. A gente pode te trazer pra milhares de temas que a gente tem aqui. Mentira, a gente tem 10. Mas a gente vai achar algum... É bastante, né? Pelo amor de Deus. Mas haja bizarrice pelo mundo. E vira e mexe... Eu acho que a gente tá até com mais temas, porque a gente gravou Casamentos Bizarros ano passado e foi um hit. Todo mundo queria ouvir, foi um tema que a galera gostou muito, então agora ele virou um tema fixo, né? Entrou ali pra nossa grade de temas e agora entrou também os chifres bizarros, então a gente continua crescendo aí com temas novos. Fica aí o convite pra você vir ler histórias dos outros, contar histórias próprias. Já tô vendo que você vai estar aí contando histórias de chifre dos outros. Aconteceu com uma pessoa que eu conheço. A Joana, essa tal Joana, acontece muito, hein? Acontece direto com ela. A Joana, ela leva uma galha e grava e manda no grupo da família. Mas é isso. Então fica aí o convite para que você volte. Convido você, ouvinte, a ir escutar o Anomalien, o lindo e importantíssimo podcast da nossa amiga Laura Medeiros, que está aqui com a gente hoje. E também sigam a Laura nas redes sociais. Ela tem um conteúdo diverso, tem tudo, tem academia, tem review de ônibus, tem os posts, os quadrinhos lá do Insta dela também, que são super interessantes. Sigam e se divirtam. É uma pessoa com uma energia muito boa, que é um prazer trazer aqui no Bizarrismos. Volte realmente sempre que quiser. E é isso. Nossos links para envio de histórias do formulário estão aqui, né? O link. E também para o nosso Clubinho dos Bizarristas, você entra também pelos links aqui da descrição. É isso, deixe uma nota positiva aí, uma nota 5 estrelas para o Bizarrismo. Se você não gostou, por favor, deixe pra lá a sua nota. Não diga nada, não se expresse. Queremos uma nota aí 5 e agradecer novamente. Muitos beijos, só as histórias bizarras salvas, só o amor salva. E é isso mesmo, gente. É isso, só o amor salva. Então eu vou pedir pra você fazer a nossa despedida, que vai ser o seguinte. A gente vai virar, você vai falar um beijinho e tchau, tchau para os nossos ouvintes em 3, 2, 1. Um beijinho e tchau, tchau, gente. Uhul!